o comentário e a análise com o comentador SIC, Nuno Rogério. Nuno, boa noite. Porquê é que estes ataques começam agora de Israel contra o Irão? Porquê agora? A justificação oficial do Benjamin Netanyahu era de que começaram agora porque tinham já sido adiados de abril, ou seja, o que ele vem dizer é que isto estava planeado para abril, mas como os Estados Unidos começaram em conversações com o Irão sobre o programa nuclear, como sabes, se enrolaram em Mascate, que Israel tentou dar uma hipótese à diplomacia. Como passaram os 60 dias, não houve nada... Isso é a versão do Donald Trump. Isso é a versão do Donald Trump. Não foi isso que disse o Netanyahu. Netanyahu disse só que isto era suposto ser em abril. Porquê? Israel está convencida, agora se me perguntares, é verdade, não é verdade, está convencida que os iranianos estão a muito pouco tempo de obter as suas primeiras armas atómicas que estariam a ser montadas ou iriam ser montadas em Natanz, que, como sabes, é um dos centros que foi atacado. É curioso que este ataque se dá praticamente com a impunidade total da aviação israelita, quer dizer, a aviação israelita consegue o domínio do ar sobre o Irão porque... supostamente a Mossad conseguiu tomar conta das defesas e bloquear o acesso iraniano às defesas antiaéreas. Não apenas, mas é um dos elementos. Quer dizer, o Irão já tinha tido um ataque devastador há uns meses, como sabes, contra as suas defesas aéreas. Tem um aliado, a Rússia, que não lhe tem, no entanto, fornecido as armas de que o Irão precisa. Portanto, é também o papel da Rússia aqui também é um papel muito interessante. Quer dizer, a Rússia, por um lado, condena estes ataques, mas não tem feito nada para ajudar o Irão com armas de nova geração. E suspeita-se que há alguns contactos secretos entre a Rússia e Israel para que, enfim, não se trate aqui de uma guerra devastadora. Isso depois leva-nos mais tarde porque há aqui uma relação com a Ucrânia também. Quer dizer, aquilo que tinhas falado do Mossad, o Instituto de Tarefas Especiais, é assim que se chama, os serviços secretos externos de Israel, tiveram também um papel importante. Aliás, há duas instituições que tiveram aqui um papel para além das Forças Armadas, o chamado Aman, que são os serviços secretos militares de Israel, que já há muito tempo que estavam a infiltrar o Irão, e depois o Mossad, o tal Instituto de Tarefas Especiais, que fez uma operação muito parecida com aquela que os ucranianos fizeram contra a Rússia, ou seja, inseriu ou infiltrou dentro do território iraniano uma série de equipas com drones, fez uma fábrica de drones dentro do Irão, que é uma coisa também espantosa, e atacou várias das bases iranianas a muito curta distância, porque, como sabes, se não fosse isso, Israel não tinha muitos meios para atacar o Irão, porque Israel só tem, no fundo, a força aérea, ou então tem mísseis balísticos, e é uma mas ainda não considerável, não é? São cerca de entre 1.700 a 2.000 quilómetros. Mas não dá para fazer uma coisa desta dimensão só com caças, não é? Não dá, embora Israel, já temos muitas imagens disso, tenha feito o ataque com reabastecimento aéreo dos caças que chegaram muito perto do território iraniano. Portanto, mas os caças, em geral, os F-35, os F-15 e os F-16 que protagonizaram isto, não tinham, obviamente, a hipótese de fazer tudo o que se podia. E, portanto, uma das coisas foi talvez essa operação à ucraniana. Há muitas pessoas que dizem que os ucranianos se estão a aproximar das técnicas israelitas, e agora os israelitas parecem também ter aprendido alguma coisa com as técnicas dos ucranianos, o que é um elemento pouco falado aqui, mas que tem muita importância. Em relação a essa expectativa que Israel diz ter de que o Irão estava mesmo à beira do programa nuclear, o que é curioso é que Israel tem 3 objetivos aqui. Primeiro objetivo, decapitação desse dito programa nuclear, e por isso atacou Natanz, destruiu aquilo que em Natanz é a instalação de superfícies, aliás já foi confirmado pela Agência Internacional de Energia Atómica, não destruiu os subterrâneos, mas destruiu a parte superficial, destruiu também aparentemente uma central de enriquecimento militar num sítio chamado Fordo, e atacou também, provavelmente, uma terceira zona, que ainda não temos a confirmação exata, mas provavelmente atacou 3 sítios onde há material nuclear. Só que o Irão tem cerca de 18. Quer dizer, há cerca de 18 sítios em que o Irão tem material nuclear. Portanto, isto foi apenas uma primeira mensagem. É isso que estás a dizer? De enriquecimento nuclear, que pode servir, obviamente, a partir de uma certa altura, a partir de um enriquecimento, por exemplo, acima de 60% de urânio, podemos passar a ter um material que deixa de ser apenas para uso civil e pode passar a ser para uso militar. É importante que os espectadores percebam que a radioatividade que neste momento existe no Irão e os materiais radioativos não está toda contada, ou seja, a própria Agência Internacional de Energia Atómica não sabe onde é que está algum do material radioativo do Irão. Isto deu uma oportunidade a Israel para mais um argumento. Se não se sabe onde é que está, de certeza que é a tal parte que está a ser usada para fazer uma bomba atómica ou várias bombas atómicas. Portanto, esse foi o primeiro argumento, atacar ou decapitar essa potência nascente nuclear do Irão em Natanz. Segundo ponto,
decapitar a Guarda Revolucionária. E por isso, no fundo, a destruição, como sabes, dos altos comandos da alta, portanto, não só o comandante, o chefe de Estado-Maior, o chefe das forças aeroespaciais da Guarda, que curiosamente são os homens que forneceram o Shahed, mais uma vez a Ucrânia, à Rússia para serem usadas na Ucrânia, portanto, mais uma ligação à guerra da Ucrânia. E depois um terceiro objetivo, a decapitação militar, porque não te esqueças que uma das vítimas também de Israel é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas iranianas. Portanto, 3 objetivos: nuclear, Guarda Revolucionária, Forças Armadas. Não percas o teu fio condutor, Nuno, porque eu vou agora... E há um quarto elemento. Vamos ao quarto elemento entre alguns segundos, que é só mostrar as primeiras imagens que temos agora disponíveis para mostrar aos nossos espectadores de ataques contra o Irão. Foi aquilo que me foi dito, queria só pedir que me confirmassem. Ataques de Israel contra o Irão. Isto mostra, se quiseres comentar, Nuno, antiaéreas a tentar impactar projéteis, entre outras coisas, não é? Vamos ver novas imagens. Aquilo que neste momento está a acontecer é um duelo, para muitas pessoas parece um filme, entre mísseis lançados pelo Irão contra Israel e mísseis de Israel, da Força Aérea Israelita, a serem lançados contra o Irão. Estes podiam ser os mísseis, os chamados Air-LORA, que é um míssil de longo alcance transportado pelos aviões israelitas, mas também pode não ser, pode ser algo que se passa sobre os céus de Israel. Porque não te esqueças que Israel, neste momento, está a ser atacada com aquilo que o Irão ainda tem de melhor para ataques balísticos. Estás aqui a ver, por exemplo, estamos a falar aqui de mísseis, provavelmente alguns mísseis hipersónicos, o Fatah 1 e o Fatah 2 e o Fatah 3. Estamos provavelmente a ver mísseis de longo alcance de última geração iraniana que têm um alcance que pode ir até aos 4.000 km, 4.000 e tal quilómetros. E, portanto, é muito possível que o que estejamos a ver neste momento seja o duelo no ar entre as defesas antiaéreas, que no caso do Irão são hoje muito débeis, e que no caso de Israel... São estas imagens que estamos agora a rever. Sim, mas é muito difícil ver. Aquilo que nós vemos ali parecem ser tiro de armas, não de mísseis, mas de armas automáticas. Dizem-me que são imagens de uma base aérea no oeste do Irão. Pronto. É preciso não nos esquecermos que o que está a ser atacado neste momento no Irão é o oeste, noroeste e o centro-norte. Okay. Mas disseste que foram atacadas 3 bases, não é? De um total de 13 locais? Não, foram atacados 3 sítios onde há materiais nucleares. De um total de 9, dizias, não é? 19 ou 18? E cerca de 18. Mas para além dos 3 locais nucleares, não te esqueças que foram atacadas muitas bases de aviação, por exemplo, em Tabriz, bases de lançamento de mísseis, bases de defesa aérea. Portanto, há bases de defesa aérea que foram atacadas várias vezes. Aqui realmente tu estás a ver mísseis que podem ser mísseis lançados por indivíduos, portanto os chamados manpads, portanto de curto alcance, podem ser antiaéreas, realmente, peças antiaéreas de tiro automático, podem ser mísseis de médio alcance, mas o Irão hoje em dia tem defesas bastante curtas. Era interessante saber que base era esta, mas deve ser uma base do Ocidente, portanto já na fronteira com o Iraque. E, portanto, é possível que haja neste momento um novo tipo de ataque de Israel. Israel, aparentemente, tem um plano que é este chamado o leão que se ergue, tem um plano dividido em 3 fases. Primeira fase de demonstração e que foi uma fase de destruição daqueles 3 grupos que eu já te disse e de um quarto, que eu ainda não referi, que são os cientistas. Sim. Os cientistas nucleares. Foram mortos. O Irão terá um grupo de 45 a 50 cientistas nucleares que Israel considera que estão envolvidos neste programa. 5 deles terão sido mortos, 35 deles terão sido alvejados. Podes-me perguntar onde é que eles estavam, essencialmente nas suas casas. Ou seja, tu vais ver muitos edifícios civis dentro do Irão que aparecem destruídos, mas vês só um andar destruído, ou só uma casa destruída, ou só um apartamento destruído. Era onde viviam esses homens. Também alguns militares iranianos de alta patente também foram destruídos. Volto a levantar aquela questão, já do tempo do assassinato de Haniyeh e de outros. Como é que o Irão... Como é que descobres? Como é que o Irão não consegue garantir que estas pessoas que estão no seu território não são alvo? Não há operações nas casas, nomeadamente através da instalação de bombas, como aconteceu com Haniyeh, que acabam por mais tarde serem ativadas para matar. Há uma velha discussão no Irão, entre os serviços secretos iranianos, sobre quem é que é responsável. E a noção geral é que os serviços secretos iranianos hoje em dia estão a perder essa batalha em relação a Israel. Assim como perderam, por exemplo, no que toca a não descobrirem a conspiração contra o Hezbollah quando foram destruídos os pagers. Quer dizer, não te esqueças, Israel tem uma mão muito larga, muito longa,
voltamos outra vez, tal como a Ucrânia tem, e faz às vezes coisas que ninguém está à espera. Porque são Fora da caixa, portanto. Fora da caixa no sentido de relativamente até inovadoras. Sim, não são fora da caixa, são fora da sua caixa, são fora da caixa de outros, mas são plenamente da sua caixa. Quer dizer, o Mossad, o Instituto de Tarefas Especiais, já habitua as pessoas a coisas surpreendentes. Não te esqueças que Israel é um país de 9 milhões de pessoas. O Irão é um país de quase 90 milhões. Israel acha que, em circunstâncias normais, e dado que o Irão diz que não quer apenas destruir o governo Netanyahu, mas quer destruir o Estado sionista, Israel acha que está a lutar pela sua sobrevivência. Agora, a grande questão é de saber, a sua sobrevivência passa apenas pela destruição do poder militar iraniano ou passa também pela destruição do poder político? Até agora nós não vimos ninguém da hierarquia política iraniana ser alvejado ou ser vítima. Portanto, em princípio é uma mensagem, isto é com os militares, isto é com a Guarda Revolucionária, isto é com o nuclear. Tem passando uma mensagem subliminar, a qualquer momento podemos eliminar o Ayatollah se quisermos. É a mesma mensagem que o Irão está a passar quando ataca Tel Aviv e ataca os principais centros, digamos assim, de decisão política israelita, é a mesma mensagem. Já agora falas mas deixa-me só acabar uma coisa antes que eu me esqueça. Isto é essencialmente uma operação militar com uma grande extensão dos serviços de informações, serviços secretos. Mas não te esqueças que a mensagem de Israel para o Irão é: nós não queremos destruir o Irão como Estado, nós até queremos que o povo iraniano se revolte contra as suas autoridades. Não, mas não é a mesma mensagem que tu vês do Irão. O Irão não tem uma mensagem que é: não, isto é contra o Netanyahu e queremos que o povo israelita se revolte. Não. São duas mensagens diferentes e é muito importante que as pessoas percebam que há aqui duas visões totalmente diversas sobre o que é a existência de cada um destes Estados. Sim, eu ia perguntar agora relativamente à capacidade militar do Irão contra Israel. Sim. E há já bastante tempo que o Irão tem vindo a desenvolver capacidades militares extraordinárias para países daquela região para além de Israel, que está altamente dependente também do armamento militar que lhe é fornecido pelos Estados Unidos. Mas hoje houve projéteis a cair. E a minha pergunta para ti é: tu acreditas que possa chegar um momento de um ataque iraniano nas próximas horas, nos próximos dias, de muito maior escala, que torne o sistema da cúpula de ferro incapaz de chegar a todos os projéteis e, portanto, que aí haja mesmo um ataque contra Tel Aviv e contra Jerusalém altamente destruidor e eventualmente mortífero? Sem dúvida, não é uma das hipóteses, é uma hipótese que está a ser estudada pelos israelitas e o próprio enviado especial Donald Trump para estas conversações com o Irão, o Sr. Witkoff, já alertou o Senado de que isso pode acontecer. Portanto, os americanos também têm consciência que isso pode acontecer. É evidente que a cúpula de ferro é apenas uma das estruturas de defesa aérea de Israel. Israel tem o míssil Arrow 3, que hoje já está melhorado. Israel está a ser alvo de ajuda dos Estados Unidos com o sistema THAAD, que é um sistema também de destruição de mísseis a muito longa distância, que está instalado não só em Israel, mas também em países árabes. E Israel está a ser alvo também de ajuda de países árabes que são contra este ataque, mas que vão destruindo os mísseis do Irão que passam pelo seu espaço aéreo. Por exemplo, nós sabemos, acho que não é nenhum segredo que vou contar, sabemos que hoje, por exemplo, os caças da Arábia Saudita interceptaram mísseis do Irão que sobrevoaram o território saudita. E o mesmo aconteceu também na Jordânia, em que mísseis jordanos e aviões jordanos interceptaram também esses... Isso levanta a questão de os países árabes, os países do Islão, da região, qual é o posicionamento que vão ter agora nos próximos dias e semanas? Todos eles, penso eu que sem exceção, alguns não terão dito nada de especial. Por exemplo, o Egito teve uma declaração algo ambígua, os outros todos condenaram os ataques, mesmo aqueles que se sentaram à mesa com Israel para os acordos de Abraão, por exemplo, o caso da Arábia Saudita. Não, a Arábia Saudita não faz parte dos acordos de Abraão. Os Emirados Árabes Unidos... Sim, mas... Os Emirados Árabes Unidos condenaram também este ataque, portanto, mesmo os países mais próximos de Israel e aqueles que consideram que o Irão é uma potência agressiva, se não esquecemos que há uns anos atrás, agora vou adiantar algo que vamos falar no leste-oeste, mas há uns anos atrás, na SIC Notícias, no domingo, há uns anos atrás, a Arábia Saudita, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, comparava o Ayatollah Khamenei ao Hitler. Isto foi uma entrevista que foi dada, foi primeiro ao New York Times em 2017 e depois ao 60 Minutes da CBS em 2018. E a jornalista perguntou-lhe assim: mas desculpe, mas o senhor está a comparar o Ayatollah Khamenei ao Hitler? E ele diz: sim, ele tem os mesmos objetivos do Hitler, tem expansão política, expansão militar, mas não percebe que nós, sauditas,
somos bastante mais ricos do que eles e temos meios melhores. E a certa altura, nessa entrevista, a entrevistadora diz-lhe assim: o que é que a Arábia Saudita vai fazer se o Irão adquirir uma arma nuclear? Ele diz: pouco tempo depois nós teremos também uma arma nuclear. Se isso acontecer, pouco tempo depois nós teremos também uma arma nuclear. É uma entrevista que eu vou tentar relembrar no domingo. As duas principais fações, as duas principais potências das duas principais fações do Islão, arqui-inimigas há muito tempo, mas que levanta outra questão também em termos de, não só já falaste do posicionamento dos países islâmicos, mas também gostava que falasses sobre o posicionamento dos países europeus. Macron a dizer que a França vai estar do lado de Israel na defesa de Israel, mas que não vai lá meter tropas e que espera que a diplomacia ainda possa acontecer. Os outros países europeus também num meio termo em relação aos Estados Unidos. Isto poderá levar a que tenha de haver, inevitavelmente, se a escalada for muito considerável, a que a Europa tenha de ter uma posição em relação a Gaza e outra em relação ao Irão no que diz respeito a Israel? Muito provavelmente. Aliás, foi bom teres começado com o Emmanuel Macron. Como tu sabes, está a preparar uma conferência sobre o Estado da Palestina. A França é a favor de um Estado da Palestina, de 2 Estados. A França é um grande crítico de Emmanuel Macron, de Netanyahu. E, no entanto, disse isto pode ter sido um ataque necessário, porque pode ser um ataque preventivo para evitar a destruição de Israel com uma arma nuclear. Porque é preciso não nos esquecermos de uma coisa. Dentro dos pesadelos israelitas, o pior pesadelo é que um destes mísseis que, de repente, passa pela tal cortina de que estavas aqui a falar, tivesse uma carga nuclear. Em vez de ser 1 tonelada de explosivo convencional, ou 2 toneladas de explosivo convencional, como são estes mísseis, poderia ter uma carga nuclear que, por isso, simplesmente vaporizava uma parte do território israelita. E, portanto, compreende-se também este receio israelita. Agora, saber se a política Netanyahu agrava ou não esta possibilidade é uma outra questão. Muitos países árabes acham que Netanyahu está errado em Gaza, mas que está certo em relação ao Irão. Aliás, há vários países árabes, eu posso dizer que tenho falado com muitos diplomatas árabes sobre isso, que dizem que o grande problema de Gaza foi a interferência do Irão dentro dos destinos do povo palestiniano. Porque se fosse a autoridade palestiniana ou outros palestinianos a resolver o problema de Gaza, as coisas seriam diferentes. A interferência do Irão em relação ao Hamas fez descarrilar o processo. É uma versão. Agora, França não é um aliado de Netanyahu de forma nenhuma, parece apoiar esta ofensiva israelita. A Alemanha, o chanceler Merz, a mesma coisa, veio dizer Israel luta pela sua sobrevivência. Os outros países europeus têm estado mais ou menos calados. O Reino Unido disse que está preocupado com esta escalada. O Reino Unido é também extremamente crítico em relação a Netanyahu. Como sabes, foi o primeiro país da União Europeia a impor sanções a 2 ministros do governo Netanyahu. O que mas, no uma entanto, reação muito forte de Israel. Exato, mas, no entanto, não condenou este ataque. Disse apenas que não quer que as coisas corram pior. Porque... tentando aqui arredondar o discurso, temos aqui um problema de direito internacional. Há muitas pessoas que dizem que o direito internacional já é um bocado ridículo falarmos em direito internacional porque ele já não existe há muito tempo, ele não é aplicado há muito tempo. Ou é violado, ou já não sabemos muito bem o que é a aplicação e o que é a violação. Por exemplo, hoje vimos a Rússia condenar no Conselho de Segurança das Nações Unidas o ataque injustificado a um território de um país soberano. Quer dizer, a Rússia não tem provavelmente a autoridade moral para falar sobre o assunto, mas, dentro do direito internacional, Israel procura ir buscar uma espécie de um escape, dizendo, sim senhor, nós acreditamos no direito internacional e isto é um ataque retaliatório ou antecipatório, ou seja, nós não vamos deixar-nos matar como fomos mortos em Auschwitz. Pronto, é o discurso habitual de Israel, como tu sabes. E há países europeus que vão também atrás deste discurso. E dizem, sim senhor, se Israel conseguir provar que a arma nuclear estava prestes a ser fabricada, tem todo o direito a destruir. Mas, portanto, estamos para já neste domínio. Eu posso dizer que as próximas horas e os próximos dias e amanhã à noite serão dias de acontecimentos decisivos. Amanhã à noite? Amanhã à noite. O que é que queres dizer com isso? Quer dizer que amanhã à noite podemos ter eu não ia dizer uma súbita, mas vamos ter uma transformação qualitativa deste cenário. O que é que quer dizer uma transformação qualitativa? Quer dizer que Israel vai entrar numa nova fase dos ataques e quer dizer que o Irão vai também responder numa nova fase. Ou seja, será uma escalada muito considerável? Não apenas mais mísseis, mas armas mais potentes. Porque ambos os lados têm armas bastante mais potentes para além de mísseis balísticos. Por exemplo, quais? Por exemplo, olha, o Irão anunciou hoje, embora possa ser algo fantasioso, que para além dos mísseis que lançou,
está também a atacar Israel a partir de submarinos, ou seja, que os seus submarinos, que são essencialmente submarinos de origem russa, aos quilos, e depois 3 tipos de submarinos de origem iraniana, que estarão a lançar um míssil de cruzeiro, é o JASC 2 e 3, sobre Israel. Eu acho que é um bocadinho fantasioso por uma razão muito simples. Aquilo que nós sabemos desses mísseis de cruzeiro dos submarinos iranianos é que eles têm um alcance no máximo de 50 km. E, portanto, teriam que ser submarinos que estavam já ou no Mar Vermelho ou na costa do Mediterrâneo. Estariam ao pé de Haifa, não sei. Portanto, eu vi os vídeos, não posso determinar onde é que estavam esses submarinos, vi os ataques, sem dúvida, não sei contra quem é que foram feitos, podem ser encenações, podem ser manobras, mas, portanto, só para te dizer que cada um dos países pode ter no seu bolso novos tipos de armas. Por exemplo, Israel ainda não usou os famosos mísseis Jericho 3, que são mísseis balísticos, que podem também atingir o Irão de uma forma devastadora, porque já não tem 1 tonelada de explosivos, tem bastante mais. Portanto, por isso é que eu te digo... São americanos esses? Perdão? São americanos esses? Não. Os Jericho são todos feitos em Israel. O Jericho 1, o Jericho 2, o Jericho 3. O Jericho 3 ainda está em operação, os outros 2 já foram desmantelados. Então, Israel tem muitas armas que são feitas em Israel. Repara, mesmo os caças americanos, o F-35 e o F-15, que são os mais potentes, o F-16 também, têm componentes israelitas. Que, por exemplo, outros países, por exemplo, há países europeus que recebem os caças dos Estados Unidos e não lhes colocam esses componentes porque os Estados Unidos não deixam. O fabricante não deixa. Mas em relação a Israel, fecham-se os olhos. Portanto, há muito material israelita que é incluído nestes caças e que lhes dá uma capacidade diferente. Olha, por falar em fechar os olhos, a Agência Internacional de Energia Atómica tem tido, ao longo dos anos, em relação ao programa nuclear iraniano, acessos que foram variando de intensidade consoante a situação. Depois disto, o Sr. Grossi vai ter acesso quando ao Irão? Sabes que o Sr. Grossi não é visto com muito bons olhos no Irão. É visto com mais olhos benéficos em Israel do que no Irão. Porquê? Porque a Agência Internacional de Energia Atómica é que declarou há uns tempos atrás que o Irão não estava a cumprir as suas obrigações de não enriquecimento de material e de apresentação de todo o seu material nuclear. Portanto, volto a dizer, de certa maneira, esta opinião e este relatório da agência veio justificar também este ataque de Israel. E, portanto, não te admires que o Sr. Grossi não seja neste momento a figura mais popular dentro do Irão. Agora, saber se ele vai conseguir entrar no Irão com a sua equipa, com as suas equipas e ver quais foram as destruições, ele quer fazê-lo. Ele quer fazê-lo. Agora, saber se é possível ou não sei. O Irão agora vai poder dizer que não o deixa entrar porque ele violou a sua confiança. Há outra coisa também interessante, só para, se me deixares, o Estado-Maior israelita e, enfim, os órgãos de comunicação do Estado israelita aconselham os cidadãos que estão em Tel Aviv e em Jerusalém, etc., a não filmarem e a não mostrarem os sítios onde estão a cair os mísseis. Que, como sabes, é uma precaução que, por exemplo, mais uma vez, volta à Ucrânia. Os ucranianos têm tido muito essa precaução. Porquê? Porque cada imagem dá informação ao inimigo. Cada imagem dá informação não só de se o alvo foi atingido ou não foi atingido, mas dá uma informação ainda maior, que é onde é que estão as baterias de mísseis, Arrow e outros. Aliás, hoje há um vídeo, por exemplo, que foi divulgado há uma hora, onde sabes exatamente, quem conhece Tel Aviv ou conhece Tel Aviv, sabes em que rua é que está aquela bateria. É evidente que a bateria é móvel e poderá passar para outra rua, mas é uma informação militar importante. Repara que tu no Irão não tens uma liberdade muito grande dentro de Teherão ou de Tabriz de dizer, olha, isto está a ser destruído isto. Embora haja muitos vídeos neste momento que vêm do Irão de cidadãos que filmam as destruições e, portanto, que também dão aos israelitas olhos e ouvidos. Mas não te esqueças que Israel tem uma capacidade, sobretudo, de observação por satélite que lhe permite saber o que é que está a destruir. Já agora, isto lembra-me muito, uma escala maior, aquilo que se passou em 1981, portanto, já há tanto tempo, 1981, quando Israel destruiu o famoso reator de Osirak, que foi um reator que os iraquianos, portanto, sob o Saddam Hussein, estavam a construir. Portanto, Saddam Hussein queria ser uma potência nuclear e em 1981 Israel pura e simplesmente destruiu o reator de Osirak. Isto faz-me lembrar Osirak, mas já com uma dimensão muito maior. Veremos o que é que acontece amanhã à noite, se se concretiza essa
previsão de um gigante ataque de Israel. Eu não disse gigante, eu não disse gigante. Um grande ataque de Israel. Diferente. Maior do que os de hoje. Eu disse qualitativamente diferente, não disse quantitativamente diferente. Ou seja, mais eficaz. A eficácia só sabes quando acabar a guerra. Amanhã veremos. Obrigado, Nuno. Boa noite. Até à próxima.